no tópico 3, nós vamos estudar as questões que a filosofia pretende responder. É óbvio que este tópico vai trabalhar da filosofia do ponto de vista geral. A filosofia também é histórica. A filosofia também responde a essas questões de forma histórica. Em cada momento histórico, a depender do acúmulo do conhecimento que o homem tem naquele determinado momento, ele vai ter uma forma própria de responder essas questões. Assim como também, cada momento histórico tem a sua problemática própria, não é? Tem a sua forma própria de levantar as questões que são fundamentais para a reflexão humana. Portanto, esta aula, nesse tópico 3, vai tentar tratar dessas questões de forma geral, genérica. Sempre lembrando que essas questões são históricas. Elas são trabalhadas de forma histórica durante o percurso da própria história da filosofia. Esse tópico 3, ele está dividido em duas partes. Na primeira parte, nós vamos discutir a grande questão fundamental da filosofia. E na segunda parte, nós vamos discutir as questões derivadas dessa questão fundamental. Então vamos ver. A primeira parte desse tópico 3. Qual é a grande questão fundamental da filosofia? A filosofia, ela possui uma questão fundamental. Por que nós chamamos de questão fundamental? Porque ela é o alicerce. É o alicerce sobre o qual se levanta uma concepção filosófica. A filosofia possui concepções filosóficas. E essas concepções filosóficas, elas partem de um alicerce. E esse alicerce é chamado pela filosofia de questão fundamental. Qual é a base desse alicerce? O que é o mundo? Existe uma realidade? Como é o mundo? Como o mundo se desenvolve? Qual a sua origem? O que é o ser humano? Qual a relação entre os seres humanos e os outros animais? Essas são questões que estão na base desse alicerce e que são questões que inquietam os seres humanos desde que os seres humanos começaram a desenvolver um pensamento sistemático e abstrato. Quais são as questões? O que é o pensamento? De onde vem o pensamento humano? Como é possível pensar? Como o homem pensa? Por que o homem pensa? Qual a relação entre o mundo e as ideias que se tem sobre o mundo? Essas respostas a essas questões, elas se expressam em outras concepções. Por exemplo, elas têm uma forma de ser explicadas no senso comum. A mesma coisa, elas são explicadas pela religião. Elas também têm uma forma de ser explicadas pela arte, pela ciência. E na filosofia, elas também serão explicadas. E qual é mesmo a questão fundamental? Resumindo, a questão fundamental na filosofia é qual a relação entre o ser e o pensar. Por que essa questão é colocada? Ora, porque para a filosofia a palavra ser quer dizer realidade. A palavra ser significa mundo. A palavra ser significa universo. A palavra ser significa matéria. E a palavra pensar, em filosofia, significa consciência. A palavra pensar significa pensamento. A palavra pensar significa ideias. A palavra pensar significa espírito. Em outras palavras, qual é a questão fundamental da filosofia? Qual a relação entre a realidade e o pensamento? Ou qual a relação entre a matéria e o espírito? Ou qual a relação entre a matéria e a consciência? Qual a relação entre a realidade e a consciência? Essas são as questões que estão presentes na questão fundamental da filosofia. Em outras palavras, o que a questão fundamental quer responder? O que é primário e o que é derivado? O que deu origem ao quê? Foi o pensamento que deu origem à realidade? Ou é a realidade que, no seu desenvolvimento, deu origem ao pensamento? Ou existe uma matéria que independe do pensamento, né? E que o pensamento, ao existir, é dependente da existência da matéria? Ou não? Foi o pensamento que fez a matéria existir? Esta é, em suma, a base do que a gente chama de questão fundamental da filosofia. Essa questão, ela é respondida de duas maneiras durante a história da filosofia. Desde a sua origem, desde lá do século XI a.C., que se coloca, a filosofia se coloca essa questão, e desde lá ela foi respondida de duas grandes maneiras. Uma primeira maneira é aquela que diz que o ser, a realidade, a matéria, o mundo, é primário. E o pensar, a consciência, o pensamento, as ideias, é derivado.
Ou seja, para essa concepção, ou para esta corrente da filosofia, o ser é primário e o pensar é derivado. Essa corrente é chamada de materialista. Então, durante a história da filosofia, os filósofos que, no início da sua concepção filosófica, ao responder a questão fundamental, dizem que o ser é primário e o pensar é derivado, são considerados filósofos materialistas. A segunda maneira, ou a segunda corrente, ela responde exatamente o contrário. Ela vai defender a ideia de que o pensamento é primário e a realidade é derivada. Ou seja, de que o pensamento é primário, a realidade é derivada. Quando ela existe, ela teve origem no pensamento. Ou seja, o pensamento é que dá origem à realidade. Essa maneira de compreender ou de responder à questão fundamental é chamada idealista. O idealismo, ou os filósofos durante a história da filosofia, que defendem a ideia, ao responder à questão fundamental, de que o pensar é primário e o ser é derivado, são considerados filósofos idealistas. Portanto, materialismo e idealismo não é aquilo que está mais ou menos entendido no âmbito do senso comum, que materialista é aquele que gosta de dinheiro e idealista é aquele que tem um ideal. Não, na filosofia, a palavra materialismo designa uma corrente filosófica, histórica, que tem filósofos que defendem a ideia de que, na questão fundamental, o ser é primário e o pensar é derivado. Idealista não é aquele que tem ideal. Na filosofia, é uma corrente filosófica que conjuga um número grande de filósofos durante a história da filosofia que defendem de que o pensar é primário e a realidade é derivada. Portanto, são duas correntes consideradas irreconciliáveis. Por que são irreconciliáveis? Porque ou o filósofo é materialista ou o filósofo é idealista. Nenhum filósofo consegue ser materialista e idealista ao mesmo tempo. Porque se ele for assim, ele não será filósofo, porque não terá consistência a sua concepção, não terá consistência o seu sistema filosófico. Porque os materialistas e os idealistas defendem, sobre a questão fundamental, concepções opostas, antagônicas. A história da filosofia, ela foi construída pela contribuição, tanto de filósofos materialistas, como de filósofos idealistas. Na Grécia Antiga, por exemplo, nós temos um grande filósofo idealista, chamado Platão. Platão defendia a ideia de que existia um mundo das coisas e um mundo do pensamento. E que o mundo do pensamento determinava o mundo das coisas. Portanto, a forma que ele tinha de responder à questão fundamental da filosofia foi uma forma idealista. Ele, portanto, é um representante da corrente idealista. Na Grécia Antiga, nós tivemos grandes filósofos também materialistas. Demócrito, por exemplo, defendia de que existia um mundo material. Esse mundo material era formado de átomos. Esses átomos em movimento formavam as diferentes formas e conteúdos que esse mundo material tinha, e que esse mundo material não dependia da existência do pensamento. Portanto, Demócrito foi, na Grécia Antiga, um grande filósofo materialista. E, durante toda a história da filosofia, nós vamos ter vários exemplos de filósofos materialistas e idealistas. Hoje, por exemplo, no século XXI, nós temos na filosofia concepções materialistas e concepções idealistas que explicam os fenômenos do século XXI. Assim como no século XIII, nós tivemos filósofos idealistas e materialistas que explicavam questões relacionadas ao século XIII. Ou seja, como eu já disse, a filosofia se desenvolve de forma histórica. E, portanto, a filosofia e essas correntes da filosofia estão conectadas a um momento histórico em que elas estão em debate. E, portanto, elas estão refletindo sobre questões que aquele momento histórico levanta como sendo essenciais. Como é a filosofia marxista? A filosofia marxista, ela teve origem no século XIX, durante a modernidade. E ela é legítima representante da corrente materialista de todas as épocas da filosofia. Ou seja, a filosofia marxista, ela é materialista. A maneira como a filosofia marxista responde à questão fundamental é de que o ser é primário e o pensar é derivado. Portanto, o marxismo tem origem no materialismo filosófico. É uma corrente materialista.
Para a corrente filosófica marxista, a matéria é anterior à consciência. A matéria existe independente da consciência. Para o materialismo, existe uma realidade que independe do pensamento. E que, portanto, uma realidade que tem um movimento próprio, que tem leis próprias, que independe do pensamento. Agora, no desenvolvimento dessa matéria, no desenvolvimento dessa realidade, foi possível a existência de um ser que tem um princípio material, que é o homem, mas que além de ser matéria, é capaz também de pensar, é capaz também de refletir, de abstrair sobre o mundo que existe independente do pensamento e, portanto, é capaz de constituir uma consciência e um pensamento sobre o mundo. Portanto, a filosofia marxista é uma filosofia materialista que defende a ideia de que existe uma matéria independente do pensamento e de que essa matéria, no seu desenvolvimento na Terra, foi capaz de gerar um ser humano que é material, porque ele é próprio da natureza, né? Ele faz parte da natureza, ele vem do desenvolvimento da matéria natural, e que, como um ser da natureza, ele tem características próprias, e essas características próprias deram a ele a capacidade de, além de existir, refletir sobre a sua existência e refletir sobre a matéria que está fora dele. Ou seja, ele foi capaz de pensar. Para a concepção marxista, a consciência é uma propriedade da matéria, e uma propriedade altamente organizada. Nós não podemos confundir consciência com cérebro. É lógico que o homem, né, que é o ser que existe na natureza e que é capaz de pensar, ele é dotado de um córtex nervoso central mais desenvolvido, que dá a ele determinadas capacidades. No entanto, consciência é mais do que cérebro. Cérebro é o princípio material que dá ao homem a condição de pensar. Porém, o pensamento não é produto do cérebro. O pensamento é produto das relações humanas que o homem estabelece historicamente entre os próprios homens e entre a natureza, que faz com que, pouco a pouco, ele vai sendo capaz de desenvolver o que a gente chama de consciência ou de pensamento. Portanto, pensamento, para a filosofia marxista, não é matéria. Pensamento, ela é uma propriedade da matéria altamente organizada. Mas pensamento não é matéria. Matéria é aquilo que existe, objetivamente. Pensamento é aquilo que o homem, durante a sua história enquanto espécie, foi produzindo através das relações sociais que estabelece com outros homens e através do acúmulo, né, da sua relação com a natureza, a possibilidade de ir refletindo sobre aquilo que ele vive. Ou seja, pensar não é exatamente a matéria. O que tem no meu pensamento é um reflexo da matéria. O que tem no meu pensamento é uma ideia da matéria. O ser humano, ele é constituído tanto por matéria como por consciência. Porque o ser humano tem um princípio material, uma vez que ele é parte da matéria, particularmente ele é parte da matéria natural, e ao mesmo tempo ele é capaz de abstrair, né, através de signos, essa matéria, e portanto ele é capaz de pensar sobre essa matéria. É claro que essa capacidade é histórica, não é? É claro que essa capacidade é acumulativa também e é histórica. O homem, ele, no seu desenvolvimento enquanto espécie, ele teve que ir acumulando capacidade e cada vez ele vai deixando para a próxima geração aquilo que ele acumulou. Tanto na sua relação com a natureza, como na sua relação com os outros homens, aquilo que ele acumulou de pensamento, ou de teoria, ou de compreensão sobre o mundo. Mas ele deixa também, né, as modificações que ele fez no próprio mundo. Então, as novas gerações, elas recebem aquelas modificações que foram feitas no mundo, o mundo, né, como herança, e também tudo aquilo que o homem acumulou de reflexão, de pensamento, de signo sobre o mundo que ele pensou. O que a primeira parte trabalhou? A primeira parte trabalhou qual é a grande questão fundamental da filosofia. Nós vimos que a grande questão fundamental da filosofia era a relação entre o ser, que é a matéria, e o pensar, que é a consciência. Nós vimos também que essa questão é fundamental, ou seja, que ela determina
A forma como se responde a essa questão determina as duas grandes correntes da filosofia. Então, nós vimos que, se respondermos que o ser é primário e o pensar é derivado, nós nos colocamos no campo da corrente chamada materialista. E se nós respondermos que o pensar é primário e o ser é derivado, nós nos colocamos na corrente idealista da filosofia. Ou seja, a filosofia nos apresenta, com relação à questão fundamental, duas grandes correntes, o materialismo e o idealismo. E nós vimos também que a filosofia marxista, ela é materialista, ou seja, a maneira como ela responde à relação entre o ser e o pensar é de maneira que o ser é primário e o pensar é derivado. Que a filosofia marxista defende que existe uma matéria que independe do pensamento e que o pensamento é produto histórico do desenvolvimento da matéria. Ou seja, o pensamento é uma propriedade da matéria, mas pensamento não é matéria. Pensamento é reflexo, né, subjetivo da matéria. É um reflexo pensado da matéria. Não é a matéria. A matéria é aquilo que existe objetivamente.